De novo falar com a nossa Priscila Yazbek para entender como o mercado financeiro, Priscila, tem se comportado nesse início de um novo governo Trump. A Bolsa Americana tem enfrentado queda nos primeiros 4 meses do ano. Eu queria que você trouxesse um pouco da explicação, o que é relacionado às falas recorrentes de Trump, polêmicas por aí, e o que também corre por fora, né? Quais são os outros efeitos que tem surtido em torno do mercado nos Estados Unidos. Conta, Priscila. Oi, Tainá, boa tarde, Uribe, a todos que nos acompanham. As falas de Donald Trump com certeza têm efeito sobre o comportamento do mercado de ações aqui nos Estados Unidos. A gente preparou, inclusive, uma tela para mostrar a comparação entre o mercado de ações no primeiro mandato de Donald Trump e no segundo mandato, usando o S&P 500, que é um dos principais indicadores da Bolsa Americana. E aí vocês podem ver que neste ano há uma queda até essa quinta-feira de 5,49% do índice, em comparação no mesmo período de 2017, primeiro ano de mandato de Donald Trump, foi uma alta de 5,65%, portanto, os sinais exatamente se inverteram. Uma alta de mais de 5,6% em 2017 contra essa queda de 5,49%. Se a gente observar o ano todo de 2017, houve uma alta muito forte do S&P 500, da Bolsa Americana, de quase 20% naquele ano. O que aconteceu neste momento? Então, o S&P 500 ele veio com uma correção, que é um termo que é usado no mercado, de quando as ações têm uma queda de 10% sobre um pico, e esse pico recente foi em 19 de fevereiro, porque havia uma euforia em relação ao segundo mandato de Donald Trump. Porém, as medidas tarifárias que são anunciadas são vistas tanto como medidas que são erráticas, portanto, Donald Trump anuncia que vai fazer uma medida, depois volta atrás, depois anuncia alguma outra medida, e o que o mercado mais odeia é a incerteza. O mercado sabe lidar com notícia ruim, com notícia boa, mas não gosta de lidar com a incerteza, então esse é um ponto. E a outra questão também é que essas tarifas elas vão se concretizando. Muitos economistas que a gente conversava antes de Trump assumir a Casa Branca falavam, não, ele está fazendo uma retórica, talvez ele não adote de fato essas tarifas, e agora eles estão vendo que de fato essas tarifas estão indo adiante, e os últimos comentários de Donald Trump é de que ele não vai ser flexível quanto a isso. E essas tarifas, elas vão deixar preços de insumos, metais, aqui nos Estados Unidos mais caros, além de outros produtos. Há uma preocupação muito grande com as tarifas recíprocas, que podem ser mais amplas, essas tarifas que vão entrar em vigor no dia 2 de abril, e aí a tentativa dos Estados Unidos de equalizar as tarifas de importação de outros países em relação às tarifas que são cobradas para os produtos entrarem aqui nos Estados Unidos. E os bancos já começam a revisar suas perspectivas. O JP Morgan, que é um dos bancos mais respeitados aqui dos Estados Unidos, disse que tem uma chance de 40% de uma recessão nos Estados Unidos este ano. Antes era uma chance de 30%, e essa chance aumentou por causa das tarifas recíprocas. Só para finalizar, outros bancos também estão revisando para baixo as previsões, mas Donald Trump, no seu primeiro mandato em 2020, ele tinha falado, quer você goste ou não do mercado de ações, ele é um indicador líder, o indicador líder de todos os tempos. Agora, quando questionaram Donald Trump nessa semana sobre o comportamento do mercado de ações, ele relativizou e disse, os mercados vão subir, vão cair, mas você sabe de uma coisa? Temos que reconstruir o nosso país. Foram as falas, então, de Donald Trump.